Em silêncio, a fórmula que você ignora todos os dias. Seu futuro financeiro é definido por uma força invisível que você já possui. Desvende o segredo silencioso que transforma vidas, começando agora. Sabe aquela informação que de tão óbvia, a gente nem para pensar, mas quando alguém joga na nossa cara, ela estala como um trovão em céu azul? Pois é a maioria esmagadora sem cerimônia, simplesmente passa batido pelo poder gigantesco que mora nas pequenas, quase invisíveis decisões financeiras que tomamos ou deixamos de tomar, todos os benditos dias. São aqueles gestos que sozinhos não parecem grande coisa, tipo uma moedinha esquecida no bolso, mas que com o passar do tempo, vão se somando e constroem a montanha que pode ser tanto nosso porto seguro quanto a nossa pedra no sapato. Essa é a alma da fórmula silenciosa, uma estratégia com uma força que não faz barulho, que age na moita, nos cantinhos da nossa rotina, muitas vezes escondida pela gritaria das soluções milagrosas, dos ganhos que prometem mudar tudo da noite para o dia e que no fundo, a gente sabe que não existem. Tente pensar nela não como um foguete subindo aos céus, mas como o trabalho incansável da raiz de uma árvore, que ninguém vê, mas que sustenta o tronco imenso e a copa frondosa, ou como o vento que com uma paciência de Jó, vai esculpindo as pedras e criando paisagens que nos deixam de boca aberta. A vida que a gente leva hoje, nessa correria louca, nessa busca sem fim pela recompensa instantânea, acaba nos empurrando, quase sem a gente perceber, para longe dessa força que pede calma, dessa construção que precisa de tempo para acontecer. Somos metralhados o tempo todo, por histórias de gente que ficou rica num piscar de olhos, de fortunas que parecem ter brotado do chão, e isso faz com que a gente, quase que por instinto, olhe com desdém para o poder transformador da persistência, daquela disciplina que não quer aparecer, mas quer fazer acontecer. Essa falta de atenção, sejamos honestos, vem muito de uma falha antiga na nossa educação. Quase ninguém nos ensinou, nem em casa, nem na escola, os macetes de como lidar bem com o nosso próprio dinheiro, de entender que ele pode ser muito mais do que um simples papel para pagar contas, pode ser um parceiro na realização dos nossos maiores sonhos. A fórmula silenciosa não precisa de microfone, ela não grita, ela chega de mansinho, sussurra no nosso ouvido, convida para uma conversa sincera. Ela se mostra naquela escolha, às vezes doída, de abrir mão de um prazerzinho agora, que vai passar rápido, em nome de uma liberdade maior e mais gostosa lá na frente, na manha de não cair no canto da sereia do consumismo desenfreado, que é alimentado por um marketing que conhece todos os nossos pontos fracos. É a arte, quase esquecida, de cultivar costumes financeiros que, como sementes boas plantadas em terra boa e cuidadas com carinho, vão crescendo devagarinho, muitas vezes sem a gente nem notar, até que um dia a gente se surpreende com a força da árvore e com o sabor dos seus frutos. A dificuldade de enxergar e, mais ainda, de botar essa fórmula para funcionar no dia a dia, está também no fato de que ela vai na contramão do que a gente aprendeu a admirar, o show, o espetáculo, o que quebra tudo de uma vez, o que acontece para ontem. Mas a beleza dessa fórmula, e aí que está o pulo do gato, mora justamente na sua simplicidade que encanta, na sua capacidade de servir para qualquer um. Ela não pede currículo, não exige QI de gênio, nem acesso a informações privilegiadas. O que ela pede é uma mudança de olhar, um ajuste na nossa bússola interna, tirando o foco da pressa do agora e apontando para a promessa do amanhã. É entender, com o coração e com a razão, que levantar um futuro financeiro firme e seguro tem menos a ver com acertar na loteria dos investimentos e muito mais com aplicar, com a dedicação de um artesão, princípios que já provaram que funcionam, dia após dia, com a paciência de quem sabe que a pressa é inimiga da perfeição. Esse processo, mesmo sendo discreto, quase anônimo, vai juntando uma força que impressiona, como um fio d'água que ao encontrar outros tantos pelo caminho, se transforma num rio poderoso, capaz de mudar o curso da história e da paisagem. Fechar os olhos para isso é como entregar o comando do nosso barco financeiro para a sorte, deixando que o vento e a maré decidam nosso destino, nos tornando presas fáceis das crises econômicas e das armadilhas do endividamento que prometem um paraíso, mas entregam o inferno. A verdadeira liberdade com nosso dinheiro começa quando a gente finalmente reconhece essa força que já existe dentro de nós e toma a decisão, de peito aberto, de alimentá-la com a mesma garra que a natureza mostra em sua luta diária por vida e crescimento, um exemplo vivo do poder que mora na repetição consciente de pequenos gestos que constroem, mesmo quando o resultado imediato parece pequeno ou até invisível para quem só tem olhos para o agora. Aquele clique, aquela compreensão profunda de que cada centavo guardado com intenção, cada dívida ruim que a gente evita, cada pequeno investimento feito com visão de futuro é um tijolo a mais na construção da nossa casa de tranquilidade, é o despertar que a gente precisa para começar a usar essa fórmula a nosso favor, virando o jogo de viver só para o presente e começando a plantar, com vontade, os frutos de um futuro onde ter liberdade financeira não é um sonho de novela, mas uma consequência. Lógica de escolhas diárias feitas com os pés no chão e a cabeça no lugar, um legado de bom senso e visão de futuro que vai muito além da nossa própria vida.
Este é um convite, sincero e direto, para a gente mudar de estação, para sintonizar uma rádio onde o silêncio da estratégia e a calma da paciência têm mais volume que o barulho das promessas que o vento leva, permitindo que a sabedoria dessa fórmula se mostre em toda sua força na nossa vida. Imagina só se a gente pudesse, como um velho relojoeiro com suas lentes de aumento e ferramentas delicadas, abrir essa tal fórmula silenciosa para espiar lá dentro, para ver como ela funciona. A gente ia encontrar peças de uma simplicidade que até espanta, mas que trabalhando juntas, afinadinhas, criam um movimento com uma força e uma precisão de dar gosto ao longo da caminhada. A primeira delas, e talvez a mais importante, aquela que segura todo o resto, é a disciplina, quase uma devoção, de guardar dinheiro com frequência mesmo que no começo pareça que a gente está juntando migalhas. O grande lance aqui não é o tamanho do que se guarda de uma vez, mas a teimosia de fazer isso sempre, de transformar num hábito que a gente nem questiona mais. Pensa num tecelão paciente que fio por fio, com calma e método, vai criando uma tapeçaria linda e cheia de detalhes. Cada fio sozinho é frágil, mas todos juntos formam uma obra de arte que dura, que tem valor. Esse mesmo jeito de pensar, quando a gente traz para o nosso bolso, quer dizer separar uma parte do que a gente ganha, não importa se parece pouco no início, e carimbar esse dinheiro para um sonho de longo prazo, fazendo isso antes que as contas do mês e os desejos de última hora devorem tudo. Aí, logo em seguida, entra em campo o motor que faz essa poupança ganhar velocidade, que dá a ela um poder de crescimento que muita gente nem sonha que existe, a tal mágica, que parece coisa de outro mundo para quem nunca viu de perto, dos juros compostos, ou juros sobre juros. Aquilo que algumas das cabeças mais brilhantes que já pisaram nesta terra chamaram de uma das invenções mais geniais da humanidade quando o assunto é dinheiro. Estamos falando daquele negócio em que o lucro que o seu dinheiro inicial rendeu começa, ele também, a render mais lucro, criando um ciclo que se alimenta sozinho, uma bola de neve que vai crescendo e ganhando velocidade de um jeito que impressiona com o passar dos anos, transformando aquelas moedinhas iniciais em árvores grandes, fortes e carregadas de frutos. Aquelas histórias antigas, como a do sujeito esperto que pediu como pagamento uns grãozinhos de trigo num tabuleiro de xadrez, dobrando a quantidade em cada casa, mostram de um jeito quase assustador essa multiplicação, onde o que parecia nada no começo vira uma montanha de riqueza, revelando a força que se esconde na paciência e na insistência de fazer o dinheiro trabalhar para a gente. Outra base firme nessa construção de uma vida financeira mais tranquila é uma esperteza, uma malandragem do bem, para fugir das dívidas de consumo que só servem para afundar a gente, aquelas que a gente faz para comprar coisas que perdem o valor num piscar de olhos e que ainda por cima vêm com juros que são um verdadeiro assalto, tipo cheque especial ou rotativo do cartão. Essas dívidas são como âncoras pesadas que não deixam nosso barco sair do lugar, que vão chupando nossa energia e nosso dinheiro, que poderiam estar sendo usados para construir nosso futuro. A fórmula silenciosa prega o bom senso, o viver um degrau abaixo do que a gente pode, o usar o crédito com cabeça, como uma ferramenta para crescer, e não como uma desculpa para gastar o que não tem, usando só para comprar coisas que podem trazer mais dinheiro ou que vão valer mais lá na frente. E, costurando tudo isso com fio de ouro, está um investimento que não pode parar nunca, o de aprender mais sobre dinheiro, sobre como ele funciona. Entender os diferentes tipos de investimento, os perigos de cada um, as formas de se proteger e o mais importante, se conhecer como investidor, o que te tira o sono, o que te faz sonhar, até onde você aguenta ir, é o que nos dá poder para tomar decisões melhores e para não cair nas armadilhas que o mercado adora pregar. Não é para virar um gênio das finanças do dia para a noite, mas para ter aquela curiosidade de criança, aquela vontade de aprender sempre mais um pouquinho. A gente ouve por aí muitas histórias, algumas de gente famosa, outras de pessoas comuns que vivendo sem luxo, mas com inteligência, e aplicando esses princípios com uma disciplina de ferro por muitos e muitos anos, construíram patrimônios de respeito sem precisar gritar para o mundo, provando que a persistência e o feijão com arroz bem feito muitas vezes ganham de goleada da busca desesperada por fórmulas mágicas ou da tentativa de ser mais esperto que todo mundo. A inflação, aquela danada que vai comendo o valor do nosso dinheiro por baixo dos panos, é outro fantasma que a fórmula silenciosa ajuda a espantar. Deixar o dinheiro parado, ou em investimentos que rendem menos que ela, é como tentar encher um balde furado com dedal, não leva a lugar nenhum. Por isso, a fórmula nos cutuca para buscar investimentos que, no mínimo, protejam o valor do nosso esforço e, se tudo der certo, que o façam crescer de verdade. Essa mistura, que parece simples mas é poderosa, de guardar dinheiro com disciplina, usar a força dos juros a nosso favor, fugir das dívidas ruins e aprender sempre mais sobre finanças, é o coração dessa estratégia que pode mudar vidas, uma forma de encarar o dinheiro que não depende de sorte nem de adivinhar o futuro, mas sim de aplicar com paciência e método verdades que o tempo já mostrou que funcionam, construindo, tijolo por tijolo, uma fortaleza financeira pessoal, um verdadeiro oásis. Que muitas vezes parece um deserto cheio de miragens, oferecendo um caminho seguro para quem quer não só pagar as contas, mas ter uma vida com mais significado e paz.
Trazer essa fórmula silenciosa para o seu dia a dia, para a sua realidade, e começar a sentir o gostinho bom dos resultados que ela pode trazer, não é como virar uma chave e tudo mudar de repente, num passe de mágica. É mais parecido com uma planta que a gente decide cultivar. Começa com a semente da consciência, com aquele estalo de que ela existe e pode fazer uma diferença danada, e com a decisão firme de regar essa ideia todos os dias, com pequenos gestos, até ela criar raiz e fazer parte de quem a gente é. O primeiro passo, e esse é o que destrava tudo, é essa tomada de consciência, aquele momento em que a gente para e pensa, puxa, é verdade. É quando a gente entende que aquelas coisinhas que a gente faz, ou não faz, com nosso dinheiro quando repetidas com intenção e persistência, têm um poder de soma que a gente nem imaginava. É como um escultor que com milhares de pequenas batidinhas no cinzel, vai tirando o excesso da pedra e revelando a obra de arte que estava escondida ali dentro. Nossas finanças podem seguir esse mesmo caminho, saindo da bagunça ou da paralisia para se transformar numa música gostosa de ouvir, uma música de crescimento e segurança que não acaba. Assim que essa ideia pega e se firma, o próximo passo é a gente desenhar nossos próprios sonhos financeiros, aquelas metas que fazem nossos olhos brilhar, que são o nosso norte. Essas metas, seja para ter uma grana guardada para emergências e dormir mais tranquilo, planejar uma aposentadoria sem perrengue, bancar os estudos dos filhos, ou quem sabe, ter liberdade para chutar o balde e fazer o que realmente ama, são nosso porquê. Aquilo que dá gás para a gente manter a disciplina mesmo quando a vontade é de jogar tudo para o alto ou quando o resultado parece demorar demais para aparecer. E olha, comece de mansinho, mas comece. Se a ideia de guardar uma bolada todo mês parece um bicho de 7 cabeças agora, comece com um trocadinho, aquele valor que não vai fazer falta no orçamento, e deixe esse novo costume ir se ajeitando na sua vida. Com o tempo, conforme a confiança for crescendo e a situação financeira melhorando um pouquinho, você vai aumentando esse compromisso consigo mesmo, sem susto. A tecnologia, nessas horas, pode ser uma baita amiga. Programar aquelas transferências automáticas para sua conta de investimento ou poupança. Assim que o salário pinga na conta, é um jeito esperto de garantir que você se pague primeiro, antes que as tentações e as contas do mês levem tudo embora. A grande sacada dessa jornada, e isso é algo que a gente só entende vivendo, é a tranquilidade que ela traz para o nosso coração. Saber que você está construindo, ativamente um futuro mais seguro, que tem uma rede de proteção para os imprevistos da vida e que está no comando do seu destino financeiro, tira um peso das costas que nem te conto, uma ansiedade que muita gente carrega calada por aí. É o oposto daquela agonia de quem vive contando moeda para fechar o mês, refém de dívida ou com aquele medo constante do dia de amanhã. E os ganhos vão muito além da conta bancária. Eles respingam na nossa qualidade de vida, nos nossos relacionamentos, na nossa capacidade de sonhar mais alto e de tirar esses sonhos do papel. Com uma base financeira firme, a gente ganha uma liberdade que não tem preço, a de poder escolher outros caminhos na carreira, de ter tempo para se dedicar àquilo que faz nossa alma cantar, de poder ajudar quem a gente ama, de viver, finalmente, com menos preocupação e mais sentido. Pensa também no exemplo que você está construindo, um legado que é muito mais do que dinheiro. Não é só sobre o patrimônio que você pode juntar, mas sobre a mentalidade de quem planeja, de quem é previdente, de quem não se entrega fácil, que você pode passar adiante. Ensinar esses valores para as próximas gerações, talvez esse seja um dos maiores presentes que a gente pode deixar. A fórmula silenciosa, mesmo agindo de fininho, sem fazer barulho, tem um impacto de tremer o chão na história de uma vida. Ela tem o poder de trocar a incerteza pela segurança, a falta pela suficiência e com tempo e dedicação, pela verdadeira fartura. É um convite, daqueles que a gente não pode recusar, para largar de ser só plateia da nossa própria vida financeira e assumir o papel de protagonista, de quem escreve a própria história. A caminhada pode pedir paciência e uma boa dose de persistência, porque os melhores resultados costumam amadurecer devagar, como fruta boa no pé. Mas cada passinho consciente nessa direção já é uma vitória, uma prova para você mesmo de que você pode, sim, mudar sua realidade. A disciplina que a gente aprende cuidando do dinheiro acaba vazando para outras áreas da vida, fortalecendo nosso autocontrole e nossa capacidade de olhar para frente. Ao abraçar essa fórmula, você não está só arrumando números numa planilha, você está, na verdade, cultivando um jeito de viver mais inteligente, baseado na prevenção, na responsabilidade e na busca constante por ser e ter mais, garantindo que o silêncio das suas boas escolhas de hoje se transforme no som da prosperidade e da paz no seu amanhã e no de quem você quer bem. Um testemunho vivo do poder da constância e de quem sabe olhar longe. Esse é o caminho para fazer seu potencial financeiro virar realidade. Uma jornada de autoconhecimento e de poder pessoal que está aí, ao alcance de todo mundo que decide ouvir com atenção a sabedoria que mora no silêncio da estratégia e na força da paciência, construindo um futuro onde a tranquilidade não é sorte, mas conquista.